Oi, gente, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Eu sou a Marília e aqui a gente conversa um pouquinho sobre tudo. Falamos sobre livros, falamos sobre maternidade, falamos sobre vida e hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da minha relação com os livros e como eu me tornei essa pessoa completamente aficionada por livros, como dá para perceber aqui pelo nosso cenário. Então, vamos conversar um pouquinho sobre quais foram as minhas influências, sobre o que fez eu gostar tanto de livros. E assim, se você gosta desse assunto, se você também quer ser uma pessoa que vai se tornar assim totalmente apaixonada por esses itens maravilhosos e que traz tanto conhecimento para nossa vida, fica aqui, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário que eu vou adorar ter a sua companhia aqui comigo. Então, gente, vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Como eu virei essa pessoa que gosta tanto de ler e que sente tanto prazer em abrir um livro, em descobrir uma história nova. Enfim, eu sei que muita gente quer desenvolver esse hábito e não sabe como. E, Marília, mas eu não tenho nenhuma referência sobre isso. Na minha família ninguém gosta de ler. Então, assim, fica aqui comigo que eu vou te contar a minha história. Gente, eu comecei a ler com 7 anos de idade, logo que eu fui alfabetizada. E eu tive uma influência muito positiva na minha vida, que foi a minha madrinha. Hoje ela já não tá mais aqui entre nós, mas ela foi a grande responsável por eu ser uma criança leitora, né? Desde que eu fui alfabetizada e comecei a ter contato com as letras, eu nunca mais parei de ler. Então, assim, ela foi essa grande inspiração na minha vida, nesse sentido, em relação aos livros. Ela sempre tinha muitos livros na casa dela. Eu cresci nesse ambiente, né? Eu fui criada basicamente por ela e pela minha mãe juntas, né? Pelo meu pai, minha família, enfim. E na casa dela sempre teve muitos livros e eu tive muito acesso a isso quando criança. Então, ela foi, né, essa pessoa que me apresentou esse mundo. A minha mãe também sempre tinha muitos livros, né, muitos livros espíritas em casa. E a minha madrinha, né, além dos espíritas, ela tinha também livros de literatura, livros de diversos assuntos. Tudo quando você pensasse, gente, ela achava um livro para falar sobre aquele assunto. E hoje eu tenho um pouco disso, assim, tudo que eu quero aprender, eu penso assim, que livro eu posso buscar que vai me ensinar isso que eu quero aprender. Mas voltando aqui, eu tive a influência dela, né? Tive esse ambiente literário, vamos dizer assim. E as escolas que eu estudei também eram escolas que prezavam muito por essa coisa do livro, sabe? Isso é uma coisa que hoje eu lamento profundamente, que muitas escolas têm se voltado mais para o lado tecnológico e deixando um pouco de lado, sabe? Essa questão do básico que funciona, né, gente? Nós precisamos fazer com que as nossas crianças leiam, né, e tenham acesso ao livro físico, né? Já já vou falar um pouquinho sobre isso. Mas as escolas que eu estudei, elas prezavam muito por isso. Era dia do livro, ia uma pessoa vestida de um livro enorme. Gente, eu tenho essa memória na minha cabeça tão viva de entrar nas bibliotecas das escolas que eu estudava e professores que traziam livros para dentro da sala de aula, então isso era um universo que estava muito presente na minha vida, não só dentro de casa, mas também nas escolas. E eu sempre fui essa criança, né, que gostava muito disso, assim, eu sempre gostava de ter uma canetinha, sempre gostava de ter um caderno, gostava de escrever, então essa coisa para mim sempre foi muito cara pro meu coração, sabe? Além disso, tô usando a minha colinha, tá? Vocês não ligam não, porque senão se eu for deixar só a cabeça aqui funcionar, eu vou me perder e a gente não vai falar sobre o que precisa. Então, falei da influência da Malu, da influência das minhas escolas, né, onde eu estudei. E aí entra uma questão que nossa, tô louca pra compartilhar isso com vocês. Gente, a minha madrinha assinava isso aqui pra mim. Quem já viu isso aqui? Revista Nosso Amiguinho. Gente, isso aqui pra mim era assim, ó, ela vinha uma vez por mês e todo mês quando chegava eu ficava enlouquecida, porque assim, aqui tem historinhas, tinha página de inglês,
Tinha a página de atividades que eu adorava. Essa aqui é uma minha mesmo, tá, gente? Real, de janeiro de 96. Olha isso, gente. Ó, aqui. Janeiro de 96. E assim, quando chegava isso aqui na minha casa, gente, eu ficava, olha, completamente enlouquecida. E a parte que eu mais gostava era a primeira página, onde vinha normalmente uma historinha que tinha, sei lá, um fundo assim, meio para ensinar uma lição, sabe? Era a parte que eu mais gostava. Então eu ficava esperando ansiosamente para chegar esse nosso amiguinho em casa, e isso foi um incentivo da minha madrinha para provar, gente, quer ver? Que essa aqui é uma minha real mesmo. Aqui tá escrito o nome da minha madrinha, olha aqui. Malu, tá dando pra vocês verem? Gente, sério, eu ficava assim, ó, isso aqui pra mim era um presente surreal de bom. Então isso me incentivava muito, né? E eu passava o mês inteiro assim economizando, fazendo de pouquinho em pouquinho as atividades que vinham aqui, porque eu adorava ficar entretida com essas coisas. Quando a gente, né, na escola tinha ali aquela aula de literatura que a gente precisava ler um livro, né, a cada um mês, 2 meses, agora eu não lembro mais ou menos assim o tempo que era, mas eu tenho um aqui, gente, que, sério, eu vou desbloquear memórias aí de vocês. Um Dono para Buscar Pé. Quem leu isso, gente? Sério. Eu adorava, adorava essas histórias. E assim, esse aqui também é um da época, tá? Esse aqui, na verdade, são os dois mais antigos que eu tenho na minha estante. E assim, eu tenho muito amor, muito carinho e guardo assim, não guardo as 7 chaves, porque eu quero que meus filhos usem e tenham a mesma experiência que eu tive. Mas, de todo jeito, são aquilo que fez eu me formar como leitora, sabe? Então, hoje, por exemplo, se eu leio Don Quixote, Dostoiévski, Machado de Assis, Clarice Lispector, enfim, os cânones aí da literatura, eu comecei com isso aqui, gente. Eu comecei lendo realmente coisinhas assim para minha idade que eu tinha na época. E eu acho que isso faz toda a diferença, sabe? Não tem como você querer chegar a ler um clássico se você não tiver o básico bem feito, sabe? Então, na minha opinião, eu acho que se você tá aí interessado em fazer uma criança gostar de ler, comece pelo básico, vai naquilo que ela gosta e vai ser sucesso. Depois disso, o que que acontecia? Quando eu cheguei na adolescência, é, a gente trocou a nosso amiguinho pela Capricho, né, gente? Que menina aí dos anos 2000 não tinha uma assinatura de Capricho, né? Ou não queria ter uma assinatura de Capricho. Então, eu lia muito, né? Eu sempre tinha uma coisinha ali para estar folheando, levava para a escola, compartilhava com as amigas, e se vinha dicas na revista de livros e de coisas assim que eu poderia, né, pedir para minha mãe, pedir para minha madrinha, eu sempre fazia isso. Então, foi aí que eu comecei a descobrindo aquilo que eu gostava, aquilo que eu não gostava muito. Então, foi lendo revistas, gibis, esses livros assim. E teve uma fase no colégio que eu estudei, eu tive uma professora que, ai, ela vai me perdoar, mas eu não me lembro o nome dela, mas ela ficou muito gravada na minha memória, que eu me lembro até hoje. Nós tínhamos aula de literatura quarta e quinta-feira. E ela chegava na sala de aula, gente, com uma caixa de livros que, assim, eu ficava enlouquecida. E aí eu pensava assim, bom, ela deixava a gente escolher, né, para levar para casa e ler, e como se fosse um empréstimo, né? E aí eu pensava assim, tá, então nós temos aula quarta e quinta-feira. Na quarta eu vou pegar um livro curtinho, vou passar o dia todo lendo esse livro, e quando for amanhã, né, na próxima aula, eu pego um livro maior, que daí eu passo a semana inteira lendo. Olha o pensamento da pessoa. Porque nessa altura eu já tava com essa personalidade leitora totalmente estabelecida. E aí, o que que acontece? Gente, eu acabava o livro, assim, em 2 segundos no mesmo dia. Chegava no outro dia, a professora falava pra mim, ué, mas você já leu? Você já leu tudo? Eu falava, já.
eu quero trocar por outro, porque agora eu quero levar outro maior para casa. Então, esse foi um ano, assim, que eu me lembro que eu devia ter 13 anos, 12 anos, agora eu não me lembro exatamente. Mas eu sei que eu fazia isso e eu amava, gente, porque eu pegava os livros que me interessavam e não eram livros assim que eu tinha que fazer prova, não, ela deixava a gente escolher ali qualquer um. E isso, olha, essa professora, gente, ficou no meu coração assim, ó, eternamente. Aí, saí dos 13, 14, entrei no ensino médio. Quando eu entrei no ensino médio, as minhas leituras elas já começaram a mudar um pouquinho, porque eu já entrei naquela fase de querer prestar vestibular, de saber o que as universidades estavam cobrando, né, na prova de literatura. Então, eu comecei com 15 anos a ler clássicos. E aí a gente começa, né? Triste Fim de Policarpo Quaresma, começa ali com Dom Casmurro. E eu me lembro que por eu chegar nos 15 anos já tendo lido muita coisa, mesmo que tenha sido Nosso Amiguinho, Um Dono para Buscar Pé, Capricho, enfim, essas coisas, eu não tive nenhuma resistência a começar a ler clássicos, porque eu já tinha um certo vocabulário, eu já tinha experiência, vamos dizer assim, lendo, né? Então, eu lembro que quando eu li Triste Fim de Policarpo Quaresma, eu adorei, eu achei a história sensacional, assim, parece que eu conseguia ver o Brasil que o Lima Barreto estava descrevendo ali no livro. Mas isso eu atribuo muito a essa questão de que eu já tinha uma certa experiência com leitura e tanto que hoje eu acredito realmente que a gente jogar um clássico no colo de um aluno do ensino médio que seja, se ele não tiver uma preparação antes, se ele não tiver vindo ali de uma escola que preparou ele como leitor, vai ser fracasso. Minha humilde opinião. E assim, comecei, aí trocamos, viemos de Nosso Amiguinho, depois passamos a ler Capricho, e aí quando eu entrei no ensino médio, de fato, e comecei a realmente prestar atenção em vestibular e coisas assim, eu queria ficar antenada, né? Eu queria ter argumentos na hora de fazer uma prova de redação. Aí eu comecei a ler revista Época. Aí trocamos a assinatura de revistas e eu passei a assinar, eu não, né? Minha madrinha passou a assinar para mim a revista Época. Então eu me lembro assim de no ensino médio eu ter sempre uma revista ali junto com os meus materiais escolares, porque o tempinho que eu tinha entre troca de professores, intervalo, enfim, essas coisas assim, eu dava uma folheadinha na revista. E isso me deu muita base para chegar numa prova de vestibular e poder fazer a prova história, geografia, a própria redação. Eu tinha argumentos, porque eu acompanhava notícias, eu acompanhava, enfim, tudo que estava acontecendo ali no momento. E fora isso, foi quando eu comecei a ler biografias. E aí de novo recorri a quem? A minha madrinha, porque ela lia muito, ela tinha muitas biografias, então ali eu comecei a ler biografia de Juscelino Kubitschek, comecei a ler biografia de Getúlio Vargas, comecei a ler biografia de cantores que eu gostava muito, tipo Elis Regina, Tom Jobim, tudo influência dela, né? Eu vim na esteira aí de tudo que ela gostava, eu meio que pegava carona e descobri que eu gostava também. Então, foi assim, né? Aí as minhas leituras, elas começaram a evoluir um pouquinho. Eu já tinha começado a ler clássicos e depois passei a ler essas biografias e tudo no intuito de fazer provas de vestibular. Fiz o vestibular, vim com toda essa preparação, né? Na minha época, eu não cheguei nem a fazer o vestibular, era PAIES, gente, era um programa que tinha na Universidade Federal de Uberlândia e eu passei, né? Então, com 18 anos, eu entrei na universidade e atribuo isso também muito ao fato de eu ter sido leitora, né? Eu não precisei ficar ali fazendo cursinho e, enfim, ali tentando descobrir, eu já sabia, né? Então, ali com 15 anos, eu pensei, ó, se eu não me tornar jornalista, eu me torno professora. E aí, na época que eu prestei PAIES, não tinha jornalismo na UFO, então eu falei, vai ser letras, eu vou me tornar professora de português, de literatura e de inglês, que nessa época eu já falava também. Então, assim, foi
tudo meio que caminhando e me trazendo para esse caminho das letras, me trazendo para esse caminho da literatura, porque para mim sempre foi muito natural. E aí você me pergunta, Marília, mas a minha história não é essa. Eu não tive esse privilégio que você teve de ter uma pessoa na sua vida que te encaminhou e te proporcionou acesso a tudo isso, porque aí é outro assunto, vamos falar disso também. Livro é caro, não é todo mundo que consegue, enfim, né? Isso aí é um assunto para outro momento. Sim, eu reconheço que eu tive muito privilégio nesse sentido e sei que não é assim para todo mundo, mas agora eu venho aqui fazer um pouquinho ali advogado do diabo, assim, né? Porque, gente, é possível. Se você não foi essa pessoa que, assim como eu, teve alguém na sua família que tinha uma biblioteca em casa, que tinha um quartinho dedicado a livros em casa, hoje, aí vamos pensar hoje, né? Trazer aqui para esse momento que nós vivemos. Hoje, qualquer pessoa consegue ter acesso a um livro, pelo menos muito mais barato no formato digital. E aí a gente vai entrar numa discussão que pode ser para outro momento, que o livro digital não é o mesmo que o livro físico. Eu particularmente prefiro o físico, mas em se tratando de leitura, eu acho que tudo é válido. Eu acho que é uma experiência que demanda tempo de você, né? E se você acha que é um bom investimento do seu tempo ler, a mim não incomoda nada que seja uma versão digital, uma versão física, aí é você que vai escolher, né? Mas assim, gente, o que eu quero dizer com tudo isso? Deixa eu ver aqui na minha colinha se eu tô esquecendo de falar alguma coisa. O que eu quero dizer é que o hábito da leitura, ele é uma construção, né? E assim, não adianta você querer de um dia para o outro amanhecer e falar assim, a partir de hoje eu quero me tornar um excelente leitor. Tudo bem, ótimo, você tomou a decisão, mas qual vai ser o caminho que você vai traçar para chegar nesse objetivo? Comece lendo coisas leves, né? Eu vim de ler revistas, de ler livrinhos assim bem leves, até chegar num calhamaço, né? Num Dostoiévski, num Tolstói. Então, assim, é um caminho. Da mesma forma que a gente não vai para academia, no dia seguinte a gente tem um shape maravilhoso que a gente quer. Inclusive, eu estou em busca, mas é um caminho, né? É um processo. Você vai se dedicar a isso, você vai descobrir o seu gosto. Gosto literário, gente, é que nem gosto paladar, sabe? Você vai experimentando, disso eu gosto, disso eu não gosto. Eu, por exemplo, né, descobri que o meu gosto é clássicos, principalmente, alguns contemporâneos, leio poesia, leio biografia, leio um pouquinho de tudo, mas se você falar assim pra mim, Marília, é um dark romance, talvez eu não vou querer ler, né? Talvez eu dê uma chance, porque eu sou curiosa e eu quero terminar a minha vida tendo lido um pouquinho de cada coisa, mas hoje, no momento, não é o estilo de livro que eu gosto, mas isso é um gosto. Talvez o seu aí seja completamente diferente e você vai amar Dark Romance e tá tudo bem. Então, assim, resumindo tudo isso que eu falei pra vocês, eu acho que o principal é você decidir que você quer ler. Ótimo, decidiu? Comece, sabe? Comece, baixe um livro. Hoje a gente tem versões digitais mais baratas, ou se você realmente tem condições e tá aí podendo comprar um livro de 30, 40, 50 reais, invista. A gente tem sebos que depois, se você não gostar, você pode ir lá, você pode trocar, você pode vender. Gente, olha, as opções elas são infinitas. E assim, eu super recomendo. Acho que se você tem crianças aí ao seu redor, seja seus filhos, seus sobrinhos, afilhados, comece, gente, olha, do básico, sabe? Daquilo que a criança gosta. Isso aqui fazia tanto a minha alegria e eu sou muito grata de a minha madrinha ter percebido que isso aqui para mim era um tesouro, sabe? Então, assim, se você tem uma criança aí ao seu redor,
encha ela de gibis, leve ela a uma livraria, leve essa criança, sei lá, a uma banca de revistas. Ainda existe isso, gente? Ainda existe banca de revista? Nossa, tô refletindo sobre isso. Enfim, procure aí alguma coisa, leve a uma biblioteca, leve a qualquer coisa, sabe? Só dê essa opção para criança. Eu tive essa opção quando criança e eu descobri que isso falava muito pro meu coração, assim, conversava muito comigo. Então, é isso, essa é a minha trajetória como leitora e fico feliz de compartilhar com vocês. Deixa aqui nos comentários também se você já tem aí a sua trajetória também com os livros, ou se você está começando agora, se você realmente quer iniciar nesse mundo. Deixa aqui, eu vou adorar saber. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!